Estamos iniciando mais uma edição, tenho certeza, de sucesso e de grande utilidade pública do podcast Mais Vida pela Dr. Play. Com esse ideal, com esse lema de, através da informação transformadora, salvar vidas. É uma estreia hoje também, podem ter certeza que será de grande valia. Eu já tenho a meu lado aqui na Dr. Play, repito, pela primeira vez estamos agora ao vivo, a enfermeira Adriana Barbosa, e que também é sócia fundadora da Cicatriza, a famosa Cicatriza, que iremos falar muito no decorrer dessa nossa edição. Adriana, muito obrigado. Você está na Dr. Play. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra poder contribuir com o conhecimento, levar um pouco do que nós exercemos no dia a dia, das transformações que nós somos o veículo dela na vida das pessoas. E eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. Adriana, o seu carinho, que eu conheço muito bem, com todos os seus pacientes, com todas as pessoas, tanto que carinhosamente as pessoas se habituaram a falar Adrianinha. E como é que você se sente dessa maneira? É interessante, né, essa fala, Adrianinha. Aí eu vou contar um pouquinho da história desse nome, Adrianinha. O que acontece? Dos meus 7 aos 18 anos, eu trabalhei como empregada doméstica na casa de uns médicos lá em Campina. E tinha 3 Adrianas na casa desse casal de médicos. E todas as vezes que a patroa chamava Adriana, todo mundo respondia. E aí ela diferenciou, ela disse, olha, você é a Adrianinha, que eu era pequena, eu era adolescente, você é a Adriana grande e a outra era morena, e você é a Adriana preta. Então foi assim que ela nomeou. Isso pegou de tal forma que até hoje repercute. Então eu formei, cresci, me especializei, me conecto com muita gente, mas esse nome pegou de uma forma que hoje todo mundo de forma carinhosa me chama de Adrianinha. E eu me sinto muito honrada. É interessante, repito, conheço muito bem a história, que nasceu em Campina Grande, na maravilhosa cidade de Campina Grande. Adriana, eu queria que tu falasse um pouquinho do início da história da Cicatriza e a partir daí nós vamos entrar nas famosas feridas e várias atribuições e conquistas da Cicatriza. A Cicatriz, eu costumo dizer que ela surgiu a partir de um chamado. Que chamado é esse? Porque hoje já existia, sempre existiu, uma demanda gigantesca de pessoas com lesões, com feridas crônicas de difícil cicatrização. Há 11 anos atrás, a doutora Patrícia, que é minha sócia, tá? Sócia proprietária, ela veio da residência, ela fez residência em cirurgia vascular e ela retornou para Campina Grande. Eu passei a instrumentá-la, as cirurgias dela. Eu já trabalhava no Hospital Antônio Tagino nessa época, e nesse período a gente começou a produzir uma quantidade gigantesca de pacientes para a gente cuidar no pós-operatório. E a partir daí, viu-se a necessidade de ter um espaço específico para cuidar desses pacientes. Dr. Tagino, que é um dos donos lá do Hospital Antônio Tagino, foi uma das pessoas que mais apoiaram o início da Cicatriza, porque foi ele que disponibilizou o espaço. Ele que, de certa forma, apostou no nosso desenvolvimento, tá? Então ele forneceu toda a estrutura e assim a gente começou. A gente não tinha uma formação, a gente não sabia exatamente como fazer, mas a gente tinha um desejo profundo de acertar, de ser a diferença na vida das pessoas, de fazer a diferença, de levar uma assistência diferenciada. Então o que a gente fez? A gente se especializou, a gente buscou cursos de gestão, porque nós não tínhamos conhecimento na área de gestão, e para você fazer um negócio crescer, pode ser o mínimo que for, qualquer negócio, você precisa ter conhecimento de gestão. Então nós nos aprofundamos bastante em conhecimento, buscamos muitos cursos na área de gestão para poder a gente fazer a empresa crescer, certo? Que até então era bem embrionária. A empresa foi crescendo, a gente fez toda a gama de cursos lá do Sebrae, buscou outros cursos fora e a gente não para até hoje. E aí a empresa foi ganhando forma, a gente começou com muito pouco paciente, a gente tinha no início os pacientes basicamente da doutora Patrícia, que é a minha sócia, a cirurgiã vascular. E essa demanda foi aumentando, hoje a gente assiste mais de 3.000 pessoas por mês.
Então é uma demanda bem significativa. E os processos, eles foram tomando formas e cada vez mais nós buscamos aprimorar cada processo. O processo da assistência, o processo da gestão, a gente não para, a gente busca conselheiros fora, a gente é conectado a pessoas de alto nível intelectual que traz essa questão da gestão para dentro da empresa. Muitas coisas a gente não tem dentro. O que é que a gente faz? A gente busca fora. Nós somos, principalmente a doutora Patrícia mesmo, ela é uma viciada em estudar cada vez mais. Isso também é transmitido para mim, para a minha pessoa, para os meus demais sócios. Então, nós somos um amante do aprender. Por quê? Porque cada vez que nós capturamos esse conhecimento, a gente chega lá e a gente aplica. A gente aplica na gestão e a gente aplica na parte técnica. Adriana, um detalhe interessante, eu sempre comento isso, até o nome é bonito, é sugestivo. O nome já diz muito, não é isso, Adriana? Já, o nome já diz muito. A Cicatriza, eu costumo dizer que esse não foi um presente, a marca foi um presente. A marca da gente tem um rapaz lá em Campina que ele trabalha com essa parte, e foi ele que fez a nossa marca. O nome foi a ideia de um dos sócios da gente. E assim, o nome ele é sugestivo, né? Quando você diz cicatriz, automaticamente você remete a uma cicatriz, a um processo que você tem lá, uma marca, né? Então, literalmente é uma marca convidativa. Adriana, eu sei que você tem inúmeros cursos de especialização na área da enfermagem e vocês lá não param. Eu conheço, eu sei o que eu estou a dizer, a nível de atualização, a nível de aprofundamento. Vamos já entrar, lógico, nas várias sistemáticas das patologias ligadas com as feridas, mas eu queria que você falasse, por exemplo, desse grau de atualização, de competência de uma grande equipe. O que acontece? Nós da Cicatriza, nós não buscamos no mercado pessoas que já estejam prontas. Não. Por quê? Porque o profissional que ele está pronto, ele não está com a nossa cultura lá no sangue, literalmente. E então o que nós buscamos fazer? A gente busca profissionais, de preferência recém-formados, tá? E a gente prepara esses profissionais. Nessa preparação, a gente preparou a empresa. Primeiro, nós nos capacitamos. Então, tanto eu como os meus sócios, a gente investiu bastante em formações. Formações não apenas na questão técnica, mas formação em autodesenvolvimento. A gente fez muitos cursos na área de autodesenvolvimento mesmo, para poder nós entendermos nossas próprias dores, nossos próprios dilemas, nossos próprios conflitos, para poder a gente conseguir gerir melhor. E aí a gente investiu tecnicamente, a gente montou a nossa própria plataforma de cursos. Hoje a gente dá cursos também, tá? Então nós montamos essa plataforma, uma universidade na parte interna, para dar curso para o nosso colaborador. Por quê? Porque a gente não tinha esse recurso fora. E treinar esse colaborador na nossa metodologia. Por quê? Nós temos autoralidade, então nós criamos nosso próprio método. Como nós criamos nosso próprio método, nossa própria metodologia de tratar as feridas, a gente precisava treinar nossa equipe dessa forma, na cultura e na nossa metodologia, para ele não vir de fora e trazer algo que não pertencia àquele ambiente. E aí acabava tendo um conflito de ações. Então a gente trabalha de forma uniforme, em uma unidade de linguagem, tanto na Cicatriz de Caruaru, como na de João Pessoa, na de Campina Grande. Tanto faz você ser atendido em uma unidade ou outra, tanto faz você ser atendido por um profissional ou outro. Por quê? Porque todos os profissionais eles foram treinados e capacitados para falar a mesma língua e para terem a mesma ação. E agora, na sequência, vamos ver uma tela e vamos começar a falar das feridas, as soluções, os tratamentos. Adriana, ou Adrianinha, como é conhecida carinhosamente, tem aqui serviços especializados, tratamento de feridas. Adriana, eu procurei algumas fotos mais amenas, mas eu quero dizer uma coisa de testemunho próprio. Isso antes da pandemia. Eu me lembro, até pelo grau de amizade, a Adrianinha me mandava algumas fotos, eu até questionava, eu dizia, Adrianinha, pelo amor de Deus, escapou essa pessoa. Aí a Adrianinha dizia, já está andando, já está jogando bola. Adrianinha, isso eu sei que não assusta, porque a Cicatriza tem toda a metodologia que eu queria que você falasse. Sim. Hoje a gente
não apenas no aspecto de método, mas também no aspecto de tecnologia. Então, hoje nós agregamos muitas tecnologias dentro da empresa para poder a gente conseguir prestar uma assistência cada vez mais eficiente ao cliente. Quando o nosso paciente nos busca, geralmente é porque ele não encontrou resposta lá fora. Porque a gente trata feridas de difícil cicatrização. É muito difícil um paciente com algo bem simples, ele já nos procurar de imediato, tá? Geralmente ele tenta resolver, ou alguém ao seu redor tenta dar a solução. Quando não se encontra a solução, é que nos buscam, tá? E aí nessa fase é onde a gente tem que ser literalmente o diferencial. E é nesse ponto que nós somos o diferencial, porque nós nos posicionamos dessa forma. Mas para nós nos posicionarmos dessa forma, a gente teve que buscar cada vez mais conhecimento técnico, tá? E buscar tecnologias agregadoras para ter dentro da empresa para poder fazer acontecer e ter resultado dos pacientes. Eu faço parte dessa história, vou até citar, e a Adrianinha vai lembrar, antes da minha cirurgia bariátrica, eu com altos níveis, né, de glicose, da diabetes, e comecei a ter feridas nas pernas. E eu muito aperreado porque aquilo ia inflamando numa velocidade. Eu digo, pelo amor de Deus, Adrianinha, ela foi lá e eu estou curado. E aí, Adrianinha? É verdade. Não só você, mas como um amigo em comum que nós tivemos também, né? Nessa época a gente não tinha cicatriz ainda em João Pessoa, né? Verdade. Quando eu cuidei dele. A nossa unidade era em Campina Grande, eu vinha de Campina para cá. Aí nós temos um amigo em comum, eu ficava na casa desse casal, um amigo da gente, e cuidei, assisti pessoalmente, né, você. Verdade. Hoje eu tenho um exército, assim, Deus me deu esse exército, que são os nossos enfermeiros, a gente conseguiu transmitir a cultura para eles. Então, por exemplo, se não fosse esse exército, eu não poderia estar aqui hoje conversando com vocês sobre essa assistência. Então, eu estou aqui, mas todas as unidades, elas estão funcionando como se eu estivesse lá dentro, porque a metodologia foi transmitida, porque o conhecimento alcançou os corações, alcançou a cabeça de cada um deles, e eles estão dando o melhor nesse momento na vida de cada pessoa que está nas nossas unidades. Ô Adriane, eu tenho certeza que vocês se deparam com situações bem extremas e com pessoas que estão, vamos dizer, eu posso dizer, em pânico, porque eu tiro pela minha própria situação. Quando eu fui vendo a minha perna ficando inflamada de um dia para o outro, eu digo, vai subir para o corpo inteiro, e fiquei aperreado. A Adrianinha chegou e a cicatriz me salvou. Olha, acontece muito. A gente pega, no nosso dia a dia, nós temos a oportunidade de admitir pacientes com feridas gigantes. Eu falo feridas, não é ferida de 2 meses, 3 meses, eu falo pacientes com feridas há 30 anos, 40 anos. Eu assisti um paciente com uma ferida há 48 anos. Eu fiquei assim, como que ele, há 48, ele tinha 68. Então a ferida que ele portava era mais velha do que a própria idade dele. Do que o próprio, então ele passou mais tempo com ferida do que sem ferida. Então, automaticamente, na mentalidade dele, ele não conseguia nem se enxergar sem aquela ferida. Ou seja, a ferida fazia parte da vida dele. Foi muito difícil eu conseguir dar resultado para esse paciente. Por quê? Porque ele não conseguia se enxergar sem a ferida. Vocês estão entendendo como é complexo? Então, aquilo já faz parte de tal forma que a pessoa não consegue desvincular-se mais daquela ferida. E muitas vezes ele não acredita nos métodos, porque em 48 anos você imagina quanto essa pessoa não já gastou. Você imagina quantos recursos ela não já buscou. Quantas pessoas não já tocaram nessas feridas e não conseguiu dar resultado, tá? E aí ele chega até nós. Então ele chega descrente. Ele olha assim, ele diz, será? Você fala, dá o discurso, explica tudo. E ele fica descrente. Será que em 48 anos eu não consegui resolver? Essa moça vai conseguir resolver? Esse enfermeiro vai conseguir resolver? Mas tem solução. Toda ferida tem cura. Basta que você encontre as barreiras que estão impedindo o processo de cicatrização, você faça a aplicação correta e você tenha uma colaboração do paciente. Porque muitas vezes também o paciente não quer ficar curado. Tem isso também, tá? Muitas vezes o paciente busca um médico em prol por causa de uma doença, o médico receita, dá a solução, mas o paciente não faz. Se ele não faz, não vai ter o resultado. No tratamento de feridas também não é diferente. Então, a gente tem um trabalho a mais. Que trabalho a mais é esse? A gente precisa fazer com que engajar esse paciente no processo de melhora dele. Então, para você engajar o paciente no processo de melhora desse, você tem que fazer com que ele entenda os benefícios que ele vai ter quando aquela ferida fechar. Quantos benefícios ele vai ter com aquela ferida fechada?
Quanto tempo faz que ele não toma um banho de mar, que ele não toma um banho de piscina? Que ele não vai na casa de um amigo sem ter vergonha, porque não vai drenar secreção, exudato lá no tapete da pessoa? Quanto tempo faz que ele não fez uma viagem de ônibus ou de avião para ficar lá tranquilo, sem ter odor nenhum para incomodar as pessoas? Porque a ferida é um meio de exclusão. Se você tem uma ferida, automaticamente você é excluído dentro da própria sociedade, porque você não vai poder estar em todos os ambientes, você não vai poder fazer todas as coisas que as pessoas comuns costumam fazer. Então, isso é um trabalho também que você precisa ter essa percepção. Quando você vai tratar, quando você vai cuidar, você tem que ter essa visão ampla para poder você trazer esse esclarecimento para o paciente. Isso é uma forma de conseguir engajá-lo para que ele consiga ir para outro nível. Que outro nível é esse? Processo de cicatrização. Ele buscou você, acreditando ou não, porque lá no fundo ele acredita que você é a possibilidade da cicatrização dele. Então, você tem que criar meios para que isso ocorra. É muito importante, eu tenho certeza, todos que estão a nos observar, os que irão também, na sequência, compartilhar, através da Dr. Play também, a plataforma em diversas clínicas, salas de espera, academias, hospitais, empresas, tenho certeza, estamos salvando vidas. Mas na sequência vamos ver os tipos de feridas, será o nosso próximo quadro aí, na sequência. São muitos os tipos, creio. E aí, Adriana? São. Ao admitir um paciente, a gente faz todo um processo de avaliação. Nesse processo de avaliação, você busca saber todas as comorbidades dele, que são as doenças de base, tá? Consequentemente, a causa daquela ferida. Porque se você não tratar a causa, não tem como você dar resultado, tá? Ponto importante. É uma coisa que a gente bate muito, enfatiza muito dentro da clínica. O quê? É que nós não somos curativeiros. O que são curativeiros? Curativeiros são pessoas que simplesmente trocam coberturas, fazem uma limpeza, olha só para a ferida. A gente não olha só para a ferida, porque se você olhar só para a ferida em si, você não consegue, o paciente não consegue alcançar o resultado desejado. Então você tem que fazer toda uma investigação. Que investigação é essa? Quanto tempo de lesão? Quais foram as comorbidades, que no caso são as doenças de base? Quais foram os tratamentos já preconizados? Quem são os médicos que assistem essa pessoa? Como que são os hábitos dessa pessoa, os hábitos de vida, de higiene, de alimentação, a condição socioeconômica, para poder você saber que caminho você vai percorrer, entendeu? Então, todos esses dados eles são extremamente importantes no processo de admissão de um paciente com uma ferida. E aí, a partir daí, você vai avaliar a causa dessa ferida, o grau de contaminação dessa ferida, o grau de profundidade dessa ferida, a localização dessa ferida, como que se encontra o leito dessa ferida, o cheiro, o odor que exala dessa ferida. Tudo isso são pontos que você precisa ter discernimento, fazer a leitura deles para poder você saber qual a melhor solução ou a solução mais assertiva naquele momento, porque a ferida você trata por fases. Naquele momento, a solução mais assertiva para você conseguir dar resultado naquela fase. Adriana, eu sei que vocês atendem muito no interior. São muitas as solicitações, vocês criaram unidade móvel, toda uma estrutura para esse atendimento. E, Adriano, uma curiosidade, quando você se depara com essas situações, pessoas acamadas, pessoas muitas vezes pobres, estão ali no interior, seria a falta de informação para chegar naquele nível? O que é que você atribui? São N fatores, entre eles a falta mesmo de informação. Mas tem pacientes que têm informação e chega nesse nível também de complexidade, de lesões complexas. Porque eu tenho pacientes de classe média elevada, de poder intelectual elevadíssimo, que tem feridas grandes e que eu tenho muita dificuldade no processo de cicatrização. Úlceras venosas são as lesões crônicas, tá? E aí vem a questão de hábitos também. A população hoje é sedentária, tá? Então o sedentarismo tem que tomar de conta a alimentação, os fast food cada vez mais. Então as pessoas não buscam ter, uma boa parte não busca ter hábitos saudáveis. Então o diabetes cada vez mais aumentando, tá? Então isso propicia a abertura de ferimentos crônicos. As doenças de base, por exemplo, a insuficiência venosa, insuficiência arterial. A insuficiência arterial vem em virtude de quê? O paciente fuma, o paciente não tem hábito saudável, aí vem os fatores da idade, aí a população está envelhecendo. Então, cada vez mais vai surgindo esse tipo de lesões.
As lesões de insuficiência venosa é o quê? Hábitos do mesmo jeito. Não caminha, não usa meia compressiva, muito tempo sentado, a alimentação desregrada, não faz atividade física. Então, tudo isso não é uma causa que fez você abrir uma ferida crônica dessa. Não é uma causa específica, é uma somatória de fatores. Vamos ver agora na próxima tela como surgem essas feridas. E tem uma foto aqui. Adriana, essa foto aqui seria algum estágio, tem algum estágio que poderia, uma vez se chegando, fazendo uma avaliação precisa, como vocês sabem fazer, podia se dizer que aqui está no estágio inicial ou a coisa já está complicando aí? Não, aí já está complicando. Está complicando, né? Provavelmente esse pé tem uma aparência de um pé de uma pessoa jovem, né? Não é um pé de uma pessoa já idosa. A gente percebe pela própria conjuntura do pé, tá? Provavelmente isso deve ter sido algum impacto mecânico mesmo, algum acidente, alguma coisa, e abriu essa lesão. O que a gente pode observar? A condução dela é que não está assertiva. As bordas da ferida completamente maceradas, cheias de sujeiras, que não pertence ao próprio leito da ferida, sujeira externa, que é como se fosse uma massa, uma pomada, alguma coisa, restos de pomada, tá? Isso aí a gente precisaria fazer toda uma limpeza, remover tudo. Nós costumamos falar o seguinte, a gente tem uma linguagem muito simples para poder alcançar o público, tá? A gente costuma dizer que dentro da ferida, tudo que é branco, preto é ruim, tudo que é vermelho é bom. Então a gente precisa deixar essa lesão totalmente vermelhinha, tá? Entendi. Totalmente vermelhinha. Aí aqui, Adriana, no caso, esse branco já iria retirar, né? Esse branco, isso é maceração. Isso é o quê? É excesso de líquido que está saindo da ferida e está ficando aí, nessa região, certo? Então o que a gente precisa fazer, promover aí? A gente precisa promover uma limpeza bem significativa. A limpeza não é só no leito da ferida, é a limpeza no conjunto, tá? Por quê? Para não levar contaminação. A gente executar uma limpeza totalmente eficiente aí, tá? E depois utilizar uma cobertura com espuma para absorver esse exudato. Quando você remove esse exudato, esse líquido do leito da ferida, sem tocar nessas bordas, aí o que acontece? Você promove, acelera o processo de granulação e, consequentemente, de cicatrização. Nós estamos ao vivo aqui, o podcast de Mais Vida, pela plataforma transformadora Dr. Play, entrevistando, eu posso dizer, a sócia fundadora da Cicatriza, Adriana Barbosa, está dando um show, uma aula de informação. Quando olha aqui, uma vez fazendo o tratamento, eu sei que depende muito do paciente seguir todas as recomendações, mas aqui eu acho que com a cicatriz ele vai estar curado, essa pessoa aqui. Em 30 dias. Em 30 dias, né? 30 dias. Interessante a sua grande experiência. Você já disse até os dias. Já, a gente podendo ser menos. Podendo ser menos, né? Podendo ser menos, exatamente. Ô, Adriano, uma coisa interessante. Quando um processo, dependendo, lógico, de todo o andamento, passaria ou poderia ser cirúrgico? Como é essa análise? Que se dá essa análise? Olha, nesse próprio ferimento aqui, o que poderia ocorrer? Se a gente observasse um estágio de hiperemia, ou seja, que é aquele vermelho se estendendo, se a gente, ao ordenhar, a palpar, começasse a drenar, secreção purulenta, o paciente apresentasse febre, um edema significativo, consequentemente você teria que pedir um parecer médico. O médico especialista é quem vai julgar se essa conduta ali é cirúrgica ou não. Por quê? Indicação cirúrgica não é da enfermagem, é conduta médica. Então, nesse caso, não é nem um médico clínico, é um médico cirurgião. No caso, você encaminha com parecer, né, solicita o parecer do cirurgião vascular, preferencialmente, que é quem trata essa parte aí, e ele avaliaria e, consequentemente, indicaria a cirurgia. Adriana, eu tenho certeza, eu conheço, repito, que vocês sempre tiveram um olhar para os menos favorecidos. Aqui na Dr. Play sempre abordamos o conceito também do SUS e a importância do SUS, que é o que vai tratar agora na sequência o nosso tema, e vem a pergunta natural: se o SUS está preparado para receber essas feridas? Como é esse olhar seu hoje? Aonde estamos precisando mudar? Qual a sua visão? Olha, já melhorou muito. A questão do PSF, dos PSFs, melhorou bastante para a população. Mas ainda há uma carência bem significativa. É uma gama de pessoas muito grande com lesões crônicas. Por quê?
Porque falta capacitação para os profissionais, muitas vezes. Então, o que acontece? Às vezes está lá no PSF uma pessoa que é um generalista, um enfermeiro generalista, ele não é um especialista naquela área. E o médico do PSF também, ele não é um especialista, ele é um generalista, ele é um médico que terminou uma graduação, mas que ele não é especialista nessa área. Porque quando você olha para uma ferida, como eu falei anteriormente, você não olha simplesmente para a ferida, você tem que olhar para o contexto que cerca o paciente. Então você tem que abordar vários caminhos. E às vezes o médico que está lá, ou o enfermeiro que está lá, ele não tem esse repertório. Por quê? Porque não é do conhecimento dele, esse repertório. Então, por causa disso, existe um déficit no processo de cicatrização. Então, o que acontece? Geralmente é feito um curativo, mas essa investigação mais profunda geralmente se encaminha para um serviço especializado, que são os hospitais que tratam, que tem o super diabetes e etc. Né? Tem os hospitais já das clínicas, tem o HU, lá em Campina Grande tem o HU e tal. Mas até o paciente conseguir essa vaga, enfim, é um caminho que às vezes é um pouco longo. Infelizmente, a gente pega pacientes que a gente admite pacientes lá em Campina Grande que ele já tem percorrido vários lugares e quando ele chega até nós, ele está num estágio praticamente irreversível, a não ser cirurgia. Então, coisas simples que poderiam ter sido evitadas lá na base e não consegue. Por que não consegue? Falta de conhecimento. Às vezes tem até o material, às vezes tem lugares que falta material. Porque vai muito da gestão, né? Então, tem cidades que o gestor ele tem um olhar mais diferenciado para a saúde e ele investe mais. Mas tem lugares que não, que o olhar dele é para outro segmento. E aí, quem sofre com isso? Infelizmente, é a população. A gente admite pacientes de tudo quanto é cidade aqui ao redor de Campina Grande e também ao redor de João Pessoa. Então, a gente, a própria chegada do paciente, quando a gente faz uma análise, a gente pergunta de onde ele veio, que serviço ele já frequentou, então a gente já consegue fazer a gente já consegue ter uma percepção do nível de assistência, da base de assistência. Então, eu digo a você que o serviço ainda é muito carente mesmo. Então, muita gente perde pé, perde perna por falta de uma assistência adequada. Infelizmente, falta de recurso. E eu falo, não é recurso apenas financeiro, porque recurso tem. É a distribuição mesmo, é capacitação de profissionais. Tem que investir. Eu sei o quanto nós investimos em nossos profissionais a cada mês, a cada ano. Eu sei quanto cada profissional nosso custa o treinamento dele, desde a base, quando ele é admitido para o processo, quando ele passa pelo processo de recrutamento da empresa, quanto que a gente gasta até ele chegar no nível onde a gente possa olhar assim e dizer, não, eu fico tranquila com esse funcionário atendendo esse paciente. É muito recurso, entendeu? Então, se você não tem um gestor que tem essa preocupação de investir, é difícil para o profissional tirar do seu orçamento, porque são custos caros para investir em si mesmo. Alguns fazem, mas esses que fazem, eles se diferenciam. E aí o que eles fazem? Eles saem desse mercado da assistência ao público. Ô Adriana, um detalhe eu vou agora referenciar e elogiar. Foi ultimamente, eu creio que a cicatriz hoje em Campina Grande, João Pessoa, Caruaru, foi praticamente a primeira, através de um vídeo que eu observei, que quando veio a PEC da enfermagem, vocês automaticamente adotaram e eu acho que você foi até, assim, bem corajosa, foi muito bacana, porque antes de qualquer pessoa tomar qualquer procedimento, me refiro a empresas, você já foi lá, a cicatriz já foi lá e digo, nós vamos adotar o piso da enfermagem, vocês são muito legalistas e eu achei isso muito bacana. Olha só, nós somos uma empresa que a gente busca atender às demandas que nos é preconizado. Então, se foi uma lei, a gente procura obedecer à lei, tá? A lei, ela veio, ela foi aprovada, depois ela foi, no momento ela está passando por um processo, não foi totalmente validada ainda, tá? Eu acho que quando terminar esse processo eleitoral é que deve ocorrer novamente, certo? A gente teve que fazer um reajuste com a equipe. A gente se comprometeu com a equipe, havendo a aprovação completa da lei, o salário de vocês estará na conta de vocês, pode ficar tranquilos com relação a isso, por quê? Porque a gente obedece à justiça, a gente faz a entrega que o funcionário precisa, que ele merece, tá? A gente não tem restrição com relação a isso, a gente investe pesado no nosso corpo, na nossa equipe, tá? Como o processo ele foi interrompido, o que a gente fez? A gente não poderia deixar a equipe desgostosa. Então, a gente trabalhou um reajuste dentro da empresa. Nós nos organizamos,
trouxemos nosso conselho e a gente sentou e fez uma reestruturação na nossa empresa, tá? Nesse aspecto. E aí a gente está aguardando agora, deixou o nosso nível salarial bem mais próximo, tá? Então, quando eles retornarem novamente, passar esse aspecto político aí, eu acredito que essa lei ela vai vigorar. Então, quando ela estiver verdadeiramente em vigor, não vai haver tanto estresse para a empresa, porque, querendo ou não, isso trouxe um estresse financeiro para toda instituição, para a saúde no geral. Por que ela já não está em vigor hoje? Porque não se tinha, foi aprovada a lei. E aí, o recurso vem de onde? De onde é que vem esses recursos? Você imagina, um enfermeiro ganhava, sei lá, R$2.000, passou a ganhar 4.750, só que, juridicamente, quanto que esse funcionário custa? É o dobro, é muito dinheiro. Então, você imagina, pega um hospital aí com 400 funcionários, 500 funcionários, a conta não fecha. Eu sempre analisei isso, aquela visão de termos que vê os dois lados. Sim. Né, os dois lados, e somos esperançosos, né, pensando positivamente, uma vez agora próximo, passada, como você bem falou, as eleições, aí o segundo turno, e vamos ter uma adequação, e uma certeza eu tenho, assim, a Cicatriza sempre cumpriu e sempre cumprirá com todas as normas. Vocês vão sempre além, não é? Com certeza. É entregar mais. Isso faz parte dos nossos valores, entregar mais. Entregar mais não apenas quando a gente assiste ao paciente, mas quando a gente conecta com a familiar, quando a gente conecta com a pessoa que muitas vezes liga para lá, manda mensagem, manda um direct no Instagram para saber informação. Tem pessoas que buscam a gente lá do outro lado do Brasil. Como que funciona o processo? Como que vocês poderiam me ajudar? Então, você precisa... não é só pensar o que eu vou ganhar com isso. Não. Faça a entrega. O sistema, o universo não fica devendo nada a você. Muito interessante. Agora nós vamos ver na sequência que existem feridas realmente de difícil cicatrização. Aí entra diabetes, outros fatores. E aí, Adrianinha, como lidar? Porque é muito difícil a mudança de vida. Por exemplo, uma alimentação saudável, que tudo isso, obviamente, vai contribuir nessa cicatrização. Como é que funciona? Como é a indicação de vocês? Qual a conversa, qual o acompanhamento que a Cicatriza faz? Nós costumamos fazer com que esse paciente ele faça adesão a um programa de curativo, para que ele esteja presente, em contato com a gente. No ato da avaliação, você consegue identificar qual a maior necessidade desse paciente. Ou seja, muitas vezes, para eu conseguir dar resultado no paciente que tem o diabetes e está alterado, é conexão com o endocrinologista. Eu preciso que ele vá para o endocrinologista, controle suas taxas glicêmicas para poder eu conseguir melhorar meu resultado. Muitas vezes o paciente tem hipertensão, então aquele um cardiologista. Então, o que eu costumo dizer? Que você não dá resultado sozinho, tá? Você dá resultado em conjunto. Então, mesmo nós não tendo esses profissionais todos dentro da nossa unidade, a gente tem parcerias com profissionais para que nós possamos encaminhar esses pacientes, para que o retorno dele, o resultado dele seja eficiente e seja no tempo que nós... Porque quando a gente faz um processo de admissão, a gente dá mais ou menos uma estimativa de quanto tempo esse paciente vai ficar bom. E para ele ficar bom, a gente precisa abraçar toda a gama de recursos. E às vezes são recursos tecnológicos, mas às vezes não. Às vezes são recursos humanos mesmo. Às vezes são profissionais, às vezes é um nutricionista. Às vezes o paciente está com déficit nutricional, precisa de suplementação. Às vezes a ferida não cicatriza porque ele não tem aporte nutricional. E aí você tem que ver e avaliar também a possibilidade do paciente. E aí você já transmite isso para aquele profissional. Avaliar que tipo de profissional. Muitas vezes pacientes nos procuram com lesões crônicas, quando a gente olha assim, só no olhar a gente consegue entender que aquela lesão tem um cunho de neoplasia, ou seja, um provável câncer, certo? Então, aí o que você faz? Você fica lá tratando essa ferida? Não, porque você não vai dar resultado. Você não vai dar resultado, então você vai estar enganando o paciente. Aí você vai dizer que é um câncer? Não, de forma alguma, que você não é autoridade para falar isso. O que você vai fazer? Você vai encaminhá-la para um profissional que vai fazer a investigação para você conseguir conduzir de uma forma assertiva. E para que esse paciente ele tenha um resultado. Porque ele lhe buscou, porque ele quer o quê? Um resultado. O que é um resultado? Uma ferida fechada. Ele não quer mais. Aquilo ali é uma dor diária que está importunando a vida dele, né? Adriana, eu sou muito observador. Vou citar uma coisa agora, em primeira mão.
Já faz um certo tempo, eu lá na Cicatriza de Campina Grande, ali de lado do Antônio Tagino, para ser tratado, né? Aí eu fiquei olhando, tinha umas 20 pessoas, a estrutura de vocês é maravilhosa, eu conheço muito bem, e eu observando, daquelas 20 pessoas, 11, a lesão era na perna. As pernas enroladas, né? Aquela bandagem, acho que muitos provenientes da diabetes. Geralmente essas lesões são mais na parte da perna, na parte membros inferiores? Geralmente sim. E se você fizer uma pesquisa a fundo, você ainda consegue identificar qual é a incidência maior. Se é homem, se é mulher, se é perna direita ou perna esquerda. E qual é a incidência maior? Isso é estudos, viu? Esses são estudos. E aí, Adrianinha, fiquei curioso agora. Sim, mas o que acontece? Os membros, né, eles são os mais afetados. Porque, primeiro, que há um distanciamento de chegada de aporte sanguíneo, tá? Então, quanto mais distante, menor o aporte sanguíneo de oxigênio, certo? Então, se o paciente ele tem diabetes, está descompensado, ele está andando, ele tem uma coisa chamada insensibilidade. Então, às vezes, ele pisa numa pedrinha e acaba fazendo uma bolinha, e dessa bolinha acaba evoluindo para uma ferida. E essa ferida acaba se transformando de tal forma que leva 2, 3 meses para um processo de cicatrização, certo? Então, por isso que a importância também do paciente que tem diabetes à noite, sempre ao deitar, observar bem se não tem nenhum tipo de ferimento embaixo do pé, se não tem bolinha, se não furou e etc. Tá? Isso é muito importante mesmo. E as doenças distais mesmo, porque na sua maioria, as doenças distais é o quê? É doença arterial e doença venosa, tá? Então, o aporte sanguíneo é menor, consequentemente, são áreas de maior vulnerabilidade. Como são áreas de maior vulnerabilidade, foi exatamente o que você viu lá. Hoje são centenas de perninhas. A gente já mudou nosso espaço físico, nós já não estamos mais naquele local. Foi, né? E não cabia mais nossa quantidade de pacientes, e a gente teve que providenciar um outro espaço, e agora nós já estamos na nossa terceira reforma, para ampliação da nossa clínica. Mas, Adriana, que interessante. Eu estou falando isso antes da pandemia, eu já achava ali magnífica a estrutura de vocês. Quer dizer, estão numa estrutura ainda melhor, né? Sim. Hoje a nossa estrutura são 2 andares e são várias salas, são vários enfermeiros e a gente ampliou bastante. Adriana, as mulheres são mais cuidadosas, são mais inteligentes do que o homem, tudo mais do que o homem. Aí, no caso, eu penso que tem mais ferida os homens, porque normalmente, talvez, fumam mais, bebem mais, são, vamos dizer, menos cuidadosos com o peso. Isso reproduz nas feridas ou hoje já há um empate técnico? Na verdade, não. A nossa maior incidência são mulheres. De mulheres? Mas os estudos, o que é que isso... Observando lá na clínica mesmo. Hoje a gente tem um app, que é um programa que a doutora Patrícia desenvolveu, a gente consegue mapear qual a localização da ferida, o tipo da doença, se é mais sexo masculino ou feminino, quais são as maiores incidências, a idade. Então, a gente consegue delimitar isso bem direitinho por causa desse aplicativo que ela criou lá na clínica, certo? Ela idealizou e criou esse programa. Ajuda muita gente. Mas mesmo antes desse programa, eu observava no corredor, como você viu lá, aquele monte de perninhas tudo enfaixada, uma boa parte são mulheres. O que acontece? As mulheres, a vida dela é mais complexa do que a vida do homem. Mais complexa no sentido de ela tem que dar muitas vezes de conta de trabalhar fora, mas também tem que dar de conta de trabalhar dentro. E às vezes ela não cuida muito também de si. Tá? Ela trabalhar na casa, às vezes ela não cuida muito de si. Às vezes é senhora dona de casa. E aí surge uma pequena lesãozinha e ela às vezes não dá importância. Por quê? Porque ela está com muita ocupação, muitos afazeres. E só que aquilo vai tomando proporção. Então a mulher ela tem o sedentarismo. Certo? Tem a questão de obesidade, se você observar, tá? O homem, ele, até a panturrilha, o ato de caminhar dele, já melhora o seu retorno venoso. A atividade do homem é mais fora, então é mais de caminhada. Você imagina lá atrás, né? Vamos voltar, lá atrás mesmo. O que é que o homem fazia? O homem saía para caçar, o homem saía para fazer atividades braçais. Consequentemente, o seu índice de surgir esse tipo de lesão era bem baixo. O que a mulher faz? A mulher ficava em casa, certo? E hoje, como que é? O que acontece? O homem não, ele sai para os escritórios, para os seus serviços e tal, mas a mulher tem uma jornada dupla, tá? Então a dificuldade de autocuidado é maior. É muito interessante, me surpreendeu, quero dizer essa informação,
E o mais importante, né? O público está recebendo, vai repassar, iremos mais vidas salvar. Vamos falar do tempo agora. Nós vivemos num mundo cada vez mais dinâmico, a internet em 5G, e aqui diz feridas. Eu sei que isso é relativo. Qual o tempo médio de uma lesão? As pessoas querem cada vez de forma mais rápida voltar ao seu trabalho, às suas atividades. Como é que você vê isso, Adriana? Depende. Depende de vários fatores. Depende do grau de contaminação das doenças de base e de quanto o paciente ele também está disposto a investir. Investir o que, Adriana? Recursos. Recursos não apenas no aspecto financeiro, mas recursos de colaborar com o próprio processo. Porque eu tenho pacientes que têm recursos bem abastados, mas não colaboram com o processo de cicatrização. Então, esse paciente ele também acaba estendendo esse tempo de cicatrização. Por outro lado, eu tenho pacientes que têm um poder aquisitivo bem difícil. E a gente consegue dar resultado rápido mesmo. Por quê? Porque ele colabora com o processo de cicatrização. Então, não é um fator isolado, são vários fatores, certo? Mas, geralmente, o tempo estimado numa ferida média é geralmente de 30 a 45 dias, às vezes até 60 dias. Quando a ferida é um pouco mais extensa, vai até 3 meses. Essa é a média. Então, a gente já tem mais ou menos, quando a gente admite o paciente, a gente já olha para a ferida, a gente já sabe mais ou menos quanto tempo vai levar. Então, a gente já explica, mais ou menos 40 dias o senhor vai estar voltando às suas atividades normais, ou mais ou menos 30 dias. Quando você observa a lesão, você consegue dar esse direcionamento para o paciente. Adriana, eu sei que vocês estão num estágio muito avançado também na área de curso. Já formaram centenas e centenas de profissionais que estão aí salvando vidas. Inclusive, você está com um livro aí. Eu queria que você falasse dessa vertente de cursos voltados a partir da cicatriza. Chegou uma fase na empresa que a gente entendeu que a gente precisava desenvolver o nosso colaborador, que foi exatamente em 2015, foi quando nós fundamos a Universidade Corporativa da empresa, que é a Unicicatriza. A Unicicatriza, ela nasceu com um único propósito, que foi, qual o propósito? Foi treinar nossa equipe. Nossa equipe, na época, tinha 4 funcionários. Hoje nós temos quase 30 enfermeiros, tá? Mas na época a nossa equipe era bem restrita. Mas a gente já nasceu com esse pensamento de ser grande e de crescer de forma congruente. Então a gente criou a Universidade Corporativa, fundou a Universidade Corporativa com o intuito de treinar a nossa equipe. Chegou um ponto que a demanda externa solicitava muito cursos na área. Então a gente começou a fornecer alguns cursos específicos, avaliação de feridas, desbridamentos, vários cursos na área de tratamento de feridas, tá? Com a chegada da pandemia, nós tivemos que modificar toda a nossa visão e toda a nossa abordagem. Nesse momento, a gente teve que literalmente reestruturar, porque não podia mais cursos presenciais. Aí a gente fez nosso lançamento online, tá? Fizemos alguns lançamentos online. Hoje a gente já modificou novamente nossa visão. Qual que é hoje nossa visão? No momento, a gente está investindo forte em nossa equipe interna. Então, o nosso olhar... a gente fez um investimento bem significativo na área de curso, mas nesse momento a gente não está com o olhar totalmente voltado para a área externa. Por quê? Porque nós voltamos nosso olhar para o nosso enfermeiro interno, para desenvolver nosso enfermeiro interno. Por quê? Porque a equipe cresceu, a demanda cresceu. Consequentemente, se você não olhar para dentro, o que vai acontecer? Você vai começar a ter déficit, você vai começar a ter perdas. Você vai começar a perder qualidade. Outro fator interessante na próxima abordagem aqui na sequência, nós já temos números, eu já entrevistei, por exemplo, praticamente todos os diretores dos hospitais de trauma da Paraíba e até de outros estados. Aumentou muito o número de quedas, de acidentes domésticos que levam às lesões. Para se ter uma ideia, só pensando no Hospital de Trauma aqui de João Pessoa, já um abraço para o grande amigo Dr. Laércio Bragante, o diretor-geral, em média entram 500 pessoas num fim de semana, entre a sexta e o domingo, só no Hospital de Trauma de João Pessoa. E muitas vezes proveniente de quedas que geram lesões. Vocês têm notado esse aumento também no âmbito da cicatriz, Adriana? Sim.
A gente teve um aumento bem significativo, principalmente na época da pandemia. Na época da pandemia, muitas empresas fecharam as portas, né? Não, a gente viu um crescente mesmo. Os pacientes que tiveram coronavírus ficaram muito tempo deitados, infelizmente, e acabaram desenvolvendo lesões gigantescas, lesões por pressão. Então, houve um aumento também nessa faixa aí. Mas esse paciente que vai para o hospital de trauma e que sai lá com lacerações, com feridas, são feridas simples, tá? Aparentemente são simples. Não é uma ferida crônica, é aguda. Tá? O que acontece? Ali, com conduta simples, esse paciente tem resultado. Com a própria orientação que o médico dá, lavar, fazer isso. Esse paciente, dificilmente ele chega até nós. Quando é que esse paciente chega até nós? Quando esse paciente essa lesão foi um pouco mais extensa, teve perda de tecido, é uma lesão mais complexa, de difícil tratar, aí esse paciente vai para a gente. Como eu te falei, questões simples do dia a dia, ela não chega até nós. Por quê? Porque o nosso foco são lesões de difícil cicatrização, e é justamente esse paciente quem nos procura. O paciente que tem uma lesão simples, ele não procura a gente, sim, mas é uma minoria, e o resultado é muito rápido, 2, 3 curativos está resolvido. Entendeu? 2, 3 curativos, como aquela foto que você mostrou aqui anteriormente, aqui é 2 curativos, 3 curativos, está resolvido o problema, certo? Então, esse paciente ele vai ser solucionado o problema dele com a gente ou sem a gente. Nós não somos o grande diferencial. Essa ferida vai ser cicatrizada com a gente ou sem a gente. Agora, esse paciente com perda substancial, com a lesão crônica de difícil cicatrização, ele precisa da gente, entendeu? Então, nós somos a resposta dele. Ô Adriana, hoje vocês atendem na cicatriz, obviamente, pela maioria dos convênios. Outra coisa que eu fiquei interessado, sempre da percepção do projeto Nós Salvamos Vidas e do podcast Mais Vida, se vocês fazem algum trabalho social. A gente sabe que são muitas as pessoas com lesões e que não têm condição nenhuma. E eu sei do amor que você tem no coração pelas pessoas. E aí, Adriana? Sim, lá em Campina, aqui em João Pessoa eu ainda não me conectei, tá? Mas lá em Campina Grande tem uns 2 asilos lá, que a gente faz voluntário nesses asilos. Então, os pacientes que têm lesões, geralmente paciente acamado, paciente idoso, faz lesões por pressão, são lesões gigantes, de difícil cicatrização, e às vezes o próprio ambiente não tem a estrutura necessária, e não os recursos necessários. Então, a gente faz parcerias com representante dos produtos, a cicatrizador a sua expertise, junta forças, a gente vai lá e faz essa diferença na sociedade. E os convênios, vocês atendem naturalmente pelos convênios? Não. Como é? Só particular, Adriana? A gente não atende convênio. Só em Campina Grande a gente está tendo um único convênio, tá? Mas no início, quando a gente fundou a empresa, a gente até pensou em cadastrar os convênios. Depois a gente avaliou. E aí, dentro do nosso processo de avaliação, a gente viu que não valia a pena, tá? Não valia a pena, não fechava a conta. Então, a gente prefere entregar um serviço de qualidade para o paciente, tá? Fazer com que essa lesão feche no menor tempo possível, entrega para ele seus recibos, nota fiscal, e ele busca a ajuda do seu convênio, ressarcimento do seu convênio, caso ele tenha convênio. Nós estamos ao vivo aqui, é o podcast Mais Vida, em suas edições, tenho certeza, de sucesso, agradecendo a todos, repito sempre, que irão, daqui a pouquinho já, na área do YouTube da Dr. Play, vão poder compartilhar, ajudar a transformar, salvar vidas, com certeza, através da informação. Vamos agora para o nosso último tópico aqui, e vai aparecer, creio, com certeza, está aqui, a logo, que é linda, da cicatriz. Eu sei, tudo devidamente registrado, e aqui vem, a gente sempre gosta de projetar o futuro, a cicatriz e os avanços do tratamento das feridas. Eu queria que você falasse, lógico, da equipe, que já citou um pouco, os equipamentos diferenciados que vocês têm lá, para que o público venha a saber ainda mais da excelência produzida. Quantos anos já tem a cicatriz, Adriana? A cicatriz tem 11 anos no mercado. 11 anos no mercado. A gente vai completar 12 anos agora, no dia 10 de janeiro. Muito interessante, muito interessante. Portanto, eu queria que você falasse dos avanços, do futuro, o que está sendo projetado para a cicatriza.
É interessante porque quando ela nasceu, há 11 anos atrás, a gente tratava feridas com atadura, óleo de girassol e soro fisiológico. Era exatamente isso que a gente tinha na época e uma pomada que a gente utilizava muito. A gente tinha, o nosso processo era esse. E aí o que aconteceu? A gente foi aprimorando o processo. Novos recursos foram chegando e a gente dava resultado nessa época. Apenas com esses recursos que nós tínhamos, nós dávamos resultados. Por quê? Como eu te falei, a gente olhava para o todo. Como a gente olhava para o todo, a gente olhava para a causa. Então a gente intervia na causa. Como nós intervimos na causa, a gente conseguia dar resultado. Por isso que eu te falei que não é só uma questão de recursos, de aportes de materiais, mas é de conhecimento, tá? De conhecimento. Então lá atrás, há 11 anos atrás, a gente dava resultado exatamente com isso. Com um kit estupidamente simples e a gente dava resultado na vida do paciente. Acontece um processo de evolução também nas feridas e as pessoas também, certo? Então elas se tornam cada vez mais sedentárias, cada vez mais se tornam difícil o processo de cicatrização. Uma vez que a ferida abriu, quando abriu a segunda vez, é bem mais difícil também o processo de cicatrização, tá? Então a gente foi implementando cada vez mais recursos dentro da empresa. Recursos em coberturas, em correlatos, que são pomadas, cada vez mais diferenciada, tá? Não apenas isso, mas recurso tecnológico, tá? Recursos tecnológicos de que a gente costuma chamar que são não apenas a questão de cobertura, mas o laser terapia é um recurso que nós agregamos para dentro da empresa. Tem o quê? Tem uns 5 anos que a gente trouxe o laser. Aí depois veio que recursos vieram mais? Veio hiperbárica. Que recursos vieram mais? Veio o ozônio. Que recursos vieram mais? A própria presença do médico, para quê? Para intervir ali de forma precoce, para que o paciente ele não demore para se ter um diagnóstico, porque muitas vezes só a ação do enfermeiro não é suficiente, ele precisa de uma ação, de uma intervenção médica para poder o enfermeiro conseguir dar resultado naquele processo. Então hoje você avalia, você admite um paciente e você avalia. Esse paciente ele precisa de um aporte de um recurso tecnológico ou apenas o que eu tenho aqui eu consigo dar o resultado. Então, na avaliação é que a gente faz essa própria análise e já indica ou não o procedimento. Ô Adriana, essa câmera, né? Vocês ainda têm essa hiperbárica, né? Aqui, se eu não me engano, em João Pessoa, vocês tinham. Como é que funciona hoje quando se precisa desse tratamento também no conjunto das ações? Na nossa unidade de Campina Grande, a gente tem uma parceria com a clínica hiperbárica em Campina Grande. E quando o paciente precisa, o que a gente faz? A gente conversa com os médicos, a equipe de lá encaminha e esse paciente faz curativo na cicatriza e, consequentemente, faz as sessões de hiperbárica na câmara hiperbárica, tá? Em João Pessoa, nós tínhamos uma parceria com a equipe que tinha a câmara dentro da unidade. Depois eles precisaram montar uma estrutura maior para eles, porque o nosso espaço acabou também ficando pequeno para eles, e aí eles montaram uma clínica fora da nossa unidade. Mas a gente fechou uma nova parceria com o Hospital HSN, na pessoa de Dr. Bruno, e hoje ele tem uma câmera hiperbárica dentro da cicatriza, que é a Monoplace. Tá? Então o paciente ele faz sessão individual. A câmera que tinha lá era uma multiplace, era para 14 pessoas, parecia um ônibusinho, uma Kombi, né? E aí entrava 14 pessoas dentro da câmara hiperbárica. Hoje é uma unidade individual, então é tudo hora marcada, tudo bem estruturado. Quero até ressaltar, no caso aqui de João Pessoa, por isso que eu puxei esse link, eu já entrei nessa câmera, lógico, antes da pandemia e vi como é importante, como ajuda no processo de cicatrização. Não é isso, Adriana? Acelera. Tem alguns pacientes que é extremamente importante a indicação. A indicação de hiperbárica é a indicação médica. Mas o enfermeiro, ele tem aquele olhar diferenciado, ele consegue perceber. Então, ele consegue chegar ao médico. Doutor, olha, eu estou com esse paciente, está há tanto tempo, já fez inclusive raio-x, eu queria que o senhor desse uma olhada. Às vezes o paciente tem osteomielite, que é infecção no osso, a câmara hiperbárica vai fazer diferença. Às vezes o paciente está com bactérias assim, difícil de tratar, e aí a câmara hiperbárica faz a diferença. Às vezes o paciente tem uma lesão de uma profundidade assim gigante, certo? E a câmara hiperbárica, ela vai fazer a diferença. Então, se o paciente, se o médico avalia, julga a necessidade, o enfermeiro que está junto, trabalha em conjunto, e o paciente tem essa condição, não tem por que não fazer. Ô Adriano, eu me lembro uma vez conversando que vocês pensaram também, eu não sei como anda isso, tanto que vou perguntar,
no aspecto ligado com franquia, a Cicatriza se expandir. Sei que tivemos a pandemia, mas qual é o pensamento agora? Adiante. A gente já fez já criamos vários cenários, várias possibilidades, inclusive franquia. A gente contratou empresa, contratou empresa de consultoria, preparou toda a empresa para a franquia. E aí depois a gente reavaliou e aí viu que não valia a pena para a gente, por causa da nossa própria metodologia, por causa do nosso poder de entrega, tá? Então, nós não validamos essa ideia, tá? Então, a gente resolveu desistir, mudar o percurso, mudar a rota, e foi o que a gente fez. Hoje, a gente está expandindo através de unidade própria, tá? Treina a equipe. Então, e a gente viu que é possível você gerir essas unidades, porque era uma preocupação nossa também. A tecnologia, ela veio para destravar nosso entendimento que é possível você gerir uma unidade sem necessariamente você estar lá dentro da própria unidade, desde que você tenha processos amarrados, desde que você tenha pessoas comprometidas, mão de obra comprometida com o resultado do paciente e que o sistema ele seja alimentado. Então é possível. Então hoje a gente está trabalhando nessa vertente de expansão por unidade própria. Nós estamos chegando no final e eu queria, Adriana, que por favor, além das suas palavras, eu tenho certeza que serão de esperança, de vida, de otimismo, também dissesse das redes sociais, do site, dos endereços da Cicatriza. Eu sei que vocês são atualizadíssimos, né? É uma coisa impressionante o grau de atualização das redes sociais e a comunicação que vocês conseguiram fazer com todos os pacientes, colaboradores. E aqui, de toda a Dr. Play, eu quero agradecer imensamente a sua presença. É sempre uma alegria os momentos. Eu sei que a sua correria é grande. Você cada dia está num local. Às vezes me comunico com a Adrianinha. A Adrianinha diz, estou aqui em Alagoa Grande, Alagoa Nova, Esperança. Estou aqui dentro de um sítio. Mas o importante é que eu sei que você está salvando vidas. Muito obrigado. Obrigado ao Dr. Play. Obrigado a você, Fábio, na sua pessoa. É uma honra para a gente, é uma honra para a Cicatriz, é uma honra para a minha pessoa ter a oportunidade de poder falar, de poder expressar aqui quão feliz nós nos sentimos em saber que nós somos veículos de transformação para a vida das pessoas, tá? Que o saber que chegou até nós é possível transformar vidas que estão ali sofrendo com feridas há anos, certo? A Cicatriza, hoje nós somos em 3 unidades, em João Pessoa, em Tampauzinho, tá? Uma clínica grande de esquina. Se você quer nos achar mais rápido, basta você colocar no Google Cicatriza Curativos, que ele vai dar todos os endereços. No nosso Instagram tem a nossa rede social, Cicatriza Curativos. Você pode entrar e vai na bio e você consegue falar diretamente com cada uma das unidades. Aí você direciona qual unidade você deseja atendimento. Adriana Barbosa, muito obrigado, sócia fundadora da Cicatriza. Realmente foram informações que estamos contentes, vamos salvar muitas vidas. Muito obrigado a todos que acompanharam. Aguardem sempre edições exclusivas, inéditas, com essa qualidade fundamentada na ciência e na pesquisa. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.